Olá pessoal, hoje eu sei que nesse mundo em que vivemos, em toda a face da Terra, onde existem mais de 200 países, a maioria das pessoas hoje, infelizmente, se desviou de Deus, está renegando a Deus, está agindo com indiferença para com Ele. Essa é a realidade do mundo hoje, onde a maioria das pessoas vive e caminha assim, sem esperança e sem Deus nesse mundo, porque a incredulidade tomou conta deles e eles não creem mais no Deus vivo, no Deus onipotente, o nosso único Criador. A maioria das pessoas não crê mais nisso. A maioria das pessoas hoje, infelizmente, se tornou mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. E isso é um fato que conta contra eles. Não está a favor deles, está contra. Então, as pessoas hoje estão caindo nesse erro. E isso é algo que não se pode continuar, porque eu que estou aqui quero incentivar, encorajar e estimular as pessoas a que comecem a voltar a crer em Deus, a andar com Deus. Isso é importante para a vida de qualquer pessoa. É algo fundamental, é algo decisivo para a vida da pessoa. Porque se a humanidade hoje continuar insistindo na teimosia desse erro de não querer crer em Deus, como muitos afirmam por aí, chegando a dizer em seus próprios corações que não há Deus, essas pessoas, infelizmente, não vão ter de Deus algo bom em suas vidas. Não vão ter a sua graça, a sua proteção, a sua providência. Então, isso é algo que traz mais consequências para a vida da pessoa quando a pessoa não crê em Deus. Ela não está ganhando nada, pelo contrário, ela está perdendo. E isso não pode continuar. Tem que parar. Então, hoje eu vou falar aqui a respeito disso, porque é necessário fazer com que a humanidade possa se situar, possa cair em si, cair na real, literalmente falando. As pessoas hoje, elas têm que voltar os olhos para o seu Criador e não dar as costas para Ele, como muitos hoje estão fazendo deliberadamente. Esse é o erro que não pode continuar. Então, eu vou trazer aqui algo útil para tentar fazer as pessoas acordarem e começarem a olhar novamente para Deus, o Deus onipotente. E essa mensagem de hoje é muito séria e importante por causa disso, porque vai falar especificamente para essas pessoas que estão por aí vivendo a vida como nos dias anteriores ao dilúvio, sem querer saber de Deus, só querendo curtir a vida intensamente. Esse é o mal que as pessoas estão vivendo, achando que isso é certo, é legal, é maneiro, é provado. Só que elas são enganadas, estão iludidas, porque estão sendo levadas a um erro que não tem cabimento algum, em tempo algum. Não tem cabimento você ou eu se afastarmos de Deus. Isso é errado, totalmente errado. Estamos andando para trás, estamos evoluindo cada vez mais. Quanto mais nos afastamos de Deus, quanto mais as pessoas não estão crendo em Deus, elas estão evoluindo, regredindo, se diminuindo cada vez mais. Então, o benefício de estar em Deus, crer em Deus e viver em Deus é algo muito bom, que só traz bons resultados para a vida de qualquer pessoa. E eu espero que você queira isso para a sua vida. Se você é um desses que hoje não crê em Deus, é hora de retornar à sensatez, se purificar desse erro. Dá tempo ainda de você fazer isso. Hoje é o dia de você fazer isso hoje. Eu espero que você entenda isso, porque eu vou falar aqui para o seu
próprio bem. Mas eu espero que você, por si mesmo, queira esse bem para si mesmo, crendo em Deus de fato e verdade, para viver nele, por ele, para sempre. Então eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre essa questão. E esse texto está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E esse é um texto muito bem claro. E ele começa assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, já começa falando aqui que todas as pessoas hoje, elas vivem apenas em Deus, elas estão vivendo apenas em Deus, essa é a verdade. E elas também estão se movendo apenas em Deus e em mais ninguém. As pessoas hoje só estão se movendo em Deus e elas também só estão existindo hoje em Deus. Essa é a realidade. As pessoas têm que se situar nessa realidade, porque isso é a verdade. É a verdade que está sendo dita, é a verdade que você tem que acreditar, crer nisso aí. Porque não tem como você viver fora dessa realidade. Você não tem como mentir para si mesmo, dizer que isso é mentira, que é engano, que é besteira. Não tem. Eu espero que você se conscientize disso hoje. E ele continua dizendo: como alguns dos vossos poetas têm dito. Então, alguns dos poetas gregos, naquela época em que esse texto foi escrito, os poetas que faziam as suas poesias, alguns deles diziam em suas poesias: porque dele também somos geração. Eles estão se referindo a Deus. Eles estão dizendo, os poetas gregos naquela época diziam que eles são geração de Deus. Assim como você hoje é geração de Deus também. Eu também sou. E ser geração de Deus significa que só Ele pode nos dar a existência. Porque é apenas Deus que nos dá vida, respiração e tudo mais. Essa é a verdade, essa é a realidade, que muitos hoje, infelizmente, já não acreditam nisso, porque não creem mais em Deus, se afastaram de Deus. E isso é algo errado que eles estão fazendo. Mas o que eu estou dizendo aqui é para te situar na realidade, e a realidade é essa, pura e simples, e bem clara, de fácil compreensão para você nunca mais dizer no seu coração que não há Deus, para você nunca mais dizer no seu coração que você não crê em Deus. Então, essa é a verdade essa é a verdade que eu estou dizendo, para você acreditar nela hoje. E o texto continua dizendo aqui. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, se nós somos geração de Deus, se nós fomos criados por Deus, se somos feitura dele, criados pela sua própria mão, então nós não podemos pensar nunca, em tempo algum, que Deus é semelhante ao ouro. Não podemos dizer que Deus é semelhante ao ouro, porque não é. E não podemos dizer que ele é semelhante à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Quando você vê homens esculpindo coisas em ouro, em prata, em pedra, não podemos dizer que Deus é igual a isso, é igual a essas esculturas feitas pela arte e imaginação do homem. Não podemos pensar assim. Pensar assim é errado. Temos que pensar o certo. A divindade não tem nada a ver com essas imagens de esculturas feitas pela imaginação do homem. Nós devemos crer no Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que criou tudo que existe, as coisas visíveis e invisíveis também.
É nesse Deus que nós devemos crer. Toda a humanidade tem que crer nele. É isso que nós devemos pensar, nós devemos acreditar nisso. E não pensar de uma forma contrária. Pensar de outra forma contrária é errado. É hora de acertar e pensarmos o que é certo em relação a Deus, como esse texto que eu estou lendo aqui está nos esclarecendo a respeito disso. Muito claro e simples entender isso. E ele continua dizendo aqui: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, o Deus vivo, do qual nós somos geração, o Deus vivo que nos dá vida, expressão e tudo mais, ele não leva em conta os tempos da ignorância. Pode ser que hoje existam pessoas que por ignorância são incrédulos em relação a Deus. Talvez muitas pessoas não ouviram falar em Deus, por isso não creem naquele de quem nada ouviram. Isso pode até acontecer, mas se isso acontecer por ignorância mesmo, Deus não vai levar em conta essa ignorância. Mas o texto continua dizendo aqui: agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, já faz muitos séculos, ou melhor, faz muitos milênios já, que Deus já está notificando de geração em geração os homens. Por que ele faz isso? Para que todos os homens em toda parte se arrependam. Hoje, em todas as nações que vivem hoje, em todas as nações onde existem pessoas que vivem hoje, neste século XXI, Deus está agindo assim, notificando a todos os homens. Ele faz isso todos os dias. Ele notifica, de alguma forma, ele traz essa informação. Ele avisa, ele fala. As pessoas ouvem. As pessoas ouvem sobre Deus. Então, a maioria das pessoas hoje já não estão na ignorância em relação a Deus. Muitas delas já sabem que ele existe, é real. Mas mesmo assim, ainda existe incredulidade entre muitas pessoas em relação a Deus hoje. Isso é um fato real, é uma realidade. Mas o texto diz aqui de forma muito bem clara que ele notifica a todos os homens em toda parte que esses homens se arrependam. Quando as pessoas ouvem falar de Deus, a verdade sobre Deus, que Deus existe, que Deus é real, que Deus é o Deus vivo e verdadeiro, essas pessoas que ouvem isso, que são notificadas sobre a existência de Deus, elas têm que se arrepender. Tem que ser um arrependimento sincero da parte delas, sincero e verdadeiro, para que elas possam crer em Deus de todo o coração, para que elas possam amar a Deus acima de todas as coisas. Isso tem que acontecer. Então as pessoas hoje têm que crer nesse Deus, elas têm a oportunidade disso, porque elas estão notificadas sobre a existência de Deus. Isso é um fato, isso está acontecendo todos os dias. O próprio Deus age para que isso aconteça de forma eficaz. E as pessoas ouvem. As pessoas estão ouvindo isso há muito tempo já. As pessoas que estão vivas hoje, nesse dia, já estão ouvindo isso há muito tempo. Então, elas da parte delas, tem que ter um arrependimento sincero para que elas possam crer em Deus, literalmente falando. Então, eu estou aqui falando essas palavras para estimular, encorajar, incentivar as pessoas para que façam isso, se arrependam mesmo sinceramente, porque assim elas vão viver em Deus, elas vão viver para sempre com Deus. Deus vai estar na vida delas, habitando, enchendo elas com toda a sua plenitude. E isso é algo bom. Isso acontece na minha vida, acontece na vida de muitos hoje. E pode acontecer na vida de todos aqueles a quem o próprio Deus notifica
para que eles se arrependam. E eu espero que esse arrependimento possa acontecer por parte de muitas pessoas hoje, porque nesse dia aqui, que Paulo falou isso, no Areópago, para os gregos daquela época, muitos deles creram. E o final desse texto que fala sobre isso. Já escrito assim: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Então, muitas pessoas que ouviram essas palavras creram em Deus. Pode ser que antes eles estavam na ignorância, eles não conheciam esse Deus, eles não sabiam sobre ele, mas quando foi falado para eles sobre Deus, eles creram, eles se arrependeram, creram. E isso pode acontecer com você também, com qualquer uma pessoa a quem hoje Deus está notificando. Eu espero que essas pessoas se arrependam e creiam mesmo em Deus, no Deus vivo e verdadeiro, para que assim a vida dessas pessoas possa estar para sempre com Deus, em Cristo Jesus, para sempre. Essa é a mensagem de hoje para todas as pessoas. Eu espero que todas as pessoas ouçam isso, porque essa é uma mensagem importante e séria para a nossa época, hoje nesse século XXI. Eu espero que todos vocês recebam essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.